Olá, povo de Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Raimundo Almeida, mais uma vez aqui para nós poder estar aí compartilhando aí mais um texto bíblico, né, para a edificação da nossa vida. Hoje nós vamos estar estudando aqui o livro de João no capítulo de número 18, tá? Mas antes disso, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixando aí o seu like e o seu comentário, tá bom, meu amado? Que Deus abençoe a tua vida desde já, né? Vamos para a palavra? A palavra do Senhor no livro de João, no capítulo de número 18, no seu versículo de número 39 e 40, está escrito assim: Mas vós tendes por costumes que eu vos solte alguém pela Páscoa. Queres, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um salteador. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Pilatos, ele está trazendo Barrabás, mas Pilatos sabe muito bem realmente quem é Barrabás. Pilatos, ele verdadeiramente conhecia qual era o caráter de Barrabás. Sabia que Barrabás era um ladrão, que Barrabás era um assassino e que Barrabás, ele fazia uma revolução na cidade. Pilatos sabia que Barrabás, ele era um dos homens mais perigosos, sendo ele liberado naquele momento. Pilatos, ele sabia disso. Assim também como a multidão o conhecia muito bem. A multidão muito bem conhecia Barrabás. Assim como Pilatos conhecia Barrabás, a multidão também sabia das rebeliões que tem Barrabás causado na cidade. A multidão sabia dos crimes, dos roubos, dos furtos, tanto de Barrabás quanto o seu pilotão de marginais causava na cidade. A multidão sabia de tudo isso, mas mesmo assim, a multidão, naquele momento, meu amado, estava para decidir que quem deveria ser livre e liberto seria Barrabás. Pilatos então traz Jesus e Barrabás, coloca à frente e diz: Quem, pois, que vos solte? Quem vocês decidem que possa ser solto aqui neste momento, Barrabás ou Jesus? A multidão então surpreende Pilatos quando diz que deve ser livre Barrabás, meu amado. Quando a multidão decide pela liberdade de Barrabás. Meu amado, eu quero dizer algo revelador aos amados irmãos, que Barrabás, ele era um homem desordeiro, um homem violento, um homem totalmente revoltado com a vida. Por quê? Segundo os historiadores, Barrabás, ele era um homem trabalhador, ele tinha uma profissão. Segundo os historiadores, ele era um remador de botes. E as autoridades romanas, né, quando chegava o tempo de colher os impostos, e daquelas pessoas que não pagavam imposto, por os impostos ser muito alto, então as autoridades romanas confiscavam os seus bens. Assim como aconteceu na vida de Barrabás, que foi confiscado a sua ferramenta de trabalho, o seu sustento. E quando Barrabás viu este prejuízo que sofrera, então isto causou em Barrabás uma revolta muito grande, que tornou um salteador das estradas. Por causa disto, Barrabás tornou-se um homem mau. E por onde Barrabás passava, ali estava a destruição. E a fama de Barrabás começou a correr.
E pela fama de Barrabás correr, muitas pessoas tornou-se seguidores de Barrabás, da qual Barrabás tornou-se líder deste pilotão de marginais. Desse pilotão de marginal, irmão. Amados, então aí tornou-se Barrabás com a sua equipe, né, de homens mau para roubar, para matar, para criar rebeliões dentro das cidades e mais outras coisas. Amados, ao ponto de que certo dia Barrabás e sua equipe de marginais invade Cafarnaum, roubando todos os soldados romanos. Observe bem, roubando todos os soldados romanos, inclusive entrando ele dentro do templo dos sacerdotes e também ali saqueando todas as coisas. Naquele montim morre ali um soldado e ali Barrabás torna-se ser procurado por Pilatos. Foi achado, foi preso, foi condenado à morte e morte de cruz. Mas naquele grande dia ali estava Jesus e Barrabás, na decisão para que pudesse ser um deles livre da cruz. Meu amado, foi quando novamente, vou repetir aqui, Pilatos chega diante do povo e diz: quem pode soltar? Quem eu solto aqui? Quem vai receber a liberdade? Quem vocês decidem? Barrabás ou Jesus? E todos ali gritaram com uma só voz dizendo que quem tinha que ser solto era Barrabás. Amado, nós podemos ver porque a multidão não escolheu Jesus. Eu quero dizer para você que a multidão não escolheu Jesus, porque naquele momento Jesus não tinha o que a multidão estava querendo ou estava precisando. Jesus naquele momento não tinha o que a multidão estava almejando naquela hora. Porque Jesus, por mais do sofrimento que ele estava passando, Jesus tinha ali paz, Jesus tinha ali perdão, Jesus tinha ali salvação, Jesus tinha ali reconciliação, Jesus tinha ali vida e vida com abundância para dar para aquela multidão. Mas a multidão não estava preocupada e nem sequer com interesse sobre o que Jesus tinha para dar para eles. Não, porque não era de interesse para a multidão. Mas eu quero dizer para você que o que estava e o que Barrabás tinha era o que o povo queria. Era que o povo estava ali naquele momento, né, desejando, transpirando, né? Isto era o que Barrabás tinha. O que Barrabás tinha, pessoal? Barrabás tinha ódio, Barrabás tinha ali revolta, Barrabás tinha ali vingança, Barrabás transpirava homicídio, Barrabás tinha ali roubos e mais roubos, mas mesmo assim a multidão clamava para que colocasse Barrabás de volta à sociedade. Dá para você entender isso? Dá para você ter o discernimento, observar como a sociedade, como aquela multidão estava extremamente cega, tanto fisicamente, vamos dizer assim, né, físico, os olhos tapados, quanto espiritual. Não estava conseguindo ver diante deles dois caráteres, o caráter de Barrabás e o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eles penderam para a maldade, eles penderam para a revolta, eles penderam para rinchas, eles penderam para o ódio, para a matança, para as rebeliões, e então disseram que Barrabás deveria ser solto e Jesus crucificado. Meu querido, amados irmãos, esta mesma multidão que gritou para Barrabás ser livre, é a mesma multidão que está agora diante de Pedro. É o apóstolo Pedro. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Atos, no capítulo de número 3, que Pedro indo para o templo chamado Formosa, ali havia um homem que estava à porta do templo,
ele era coxo. E então eles pede ali para Pedro uma esmola e Pedro olha para ele e diz: olha, fita os teus olhos em mim. E quando aquele homem fitou os olhos em Pedro, Pedro disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 11 que um pouco mais tarde Pedro está fazendo um discurso e de repente aparece ali o homem, né, que outrora era coxo. Ele se aproxima de Pedro e se apega com Pedro. E a Bíblia vai dizer agora que todo o povo correu atônito junto para Pedro para ver o que estava acontecendo. E a Bíblia aqui vai dizer assim, ó, versículo 12 de Atos 3. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossos próprios poder ou santidade fizermos este homem andar. Pedro está dizendo: vocês acham que foi nós, que foi por nós, foi por o poder que em nós que fez este homem andar? Pedro vai dizer para aquela multidão: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais que glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Observe que a mesma multidão que entregou Jesus a Pilatos, a mesma multidão que deu a liberdade a Barrabás, são a mesma multidão que está agora diante de Pedro. Amados, correndo tudo atônito diante de Pedro, querendo saber que mistério é esse, que milagre é esse. E Pedro agora vai dizer: não sou eu que estou fazendo esse milagre, não. Quem está fazendo esse milagre é aquele que vocês entregou na mão de Pilatos. É aqueles que vocês negaram. E lá, negando ele, pedindo que desse para vocês um homem homicida. Amados, e Pedro então começa agora a mostrar para aquela mesma multidão como eles estavam agindo. No versículo 17, Pedro diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Pedro então está dizendo para aquela mesma multidão, dizendo: olha, agora eu sei que vocês tomaram aquela atitude porque eram ignorantes. Assim também como os vossos príncipes, ou seja, como os vossos sacerdotes, como os vossos religiosos, ou seja, aqueles homens que te influenciaram. Eu sei agora que tudo aquilo foi por motivo de ignorância. Aí Pedro chama esta mesma multidão para o arrependimento. Versículo 19. Pedro diz para a multidão: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados, e para que venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amados, aqui está a mesma multidão que rejeitou o Senhor e aceitou o homicida, agora está diante de Pedro, diante de um discurso da qual Pedro pôde pregar e dizer bem assim: arrependei-vos, convertei-vos, para que chegue agora a vocês o tempo de refrigério pela presença do nosso Deus. Amado, não é diferente para conosco e para os dias de hoje. O chamado aqui ao arrependimento, para que até mesmo nós podemos ter da parte do Senhor o refrigério pela sua gloriosa presença. Assim nós podemos fazer. Amados, que assim possa você, possa eu, possa todos nós termos o discernimento diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como este povo chegou ao arrependimento, assim também eles podem provar e receber o refrigério pela presença do Senhor. Amém? Que Deus o abençoe a tua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as bênçãos dos céus de cima possam estar sobre você, e que assim seja abertos os olhos do teu entendimento,
e que assim seja o Senhor glorificado no nome de Jesus. Que Deus o abençoe.